Oi gente, eu sou a professora Sônia, sou professora de língua portuguesa aqui da Escola Municipal Professora Undina Nobre e hoje, no quadro Verso e Reverso, eu vou dar uma aula de literatura. Escolhi então as Crônicas de Nárnia, do autor C.S. Lewis, para contar um pouquinho para vocês. Nesse tempo de pandemia é importante que a gente leia um pouco. Então eu vou ajudá-los nesse caminho. Bem, gente, essa crônica que eu vou falar hoje, o nome dela é Sobrinho do Mago. Ela não foi a primeira crônica a ser escrita. Ela foi a penúltima crônica. Porém, ela fala do nascimento de Nárnia. Por isso é interessante que ela seja lida como a primeira. E olha só, quem faz parte dessa aventura? A Polly é uma menininha de 11 anos, ela é muito aventureira, ela gosta de andar nos porões das casas da vizinhança. E o Diggory, um menininho de 12 anos, que tem a mãe doente. E um dia ele aparece em cima do muro, quando a Polly estava brincando, e ali numa conversa, ela conta sobre as aventuras dela para ele. E os dois juntos começam a se aventurar nesses porões. Sabe onde eles param? Dentro de um laboratório. E este laboratório pertencia ao tio do Diggory, ao tio André, um homem de mais ou menos 60 anos de idade. Ele era um cientista. E a Polly vê então alguns anéis ali, ela fica muito entusiasmada. Os anéis amarelos e verdes. E no ímpeto assim, ela coloca um anel amarelo e puf, desaparece. Quando a Polly desaparece, o Diggory fica irritado e pergunta para o tio André por que aquilo aconteceu. E o tio André então explica para o Diggory que quando se coloca aqueles anéis, a pessoa tem acesso a outro mundo, os anéis amarelos. E os verdes, a pessoa volta desse mundo. E o Diggory então entende que ele precisaria ir atrás da Polly, levando os anéis verdes para eles voltarem. Os meninos então, bem relaxados, montam um quebra-cabeça e começam a ir a outros mundos. No mundo que eles chegam, o Diggory vai tocar no sino. E quando ele toca, aquele lugar que tinha muitas estátuas, uma de repente ganha vida. E sabe quem ganha vida? A Jades. Lembra dela? Daquela rainha lá do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa? E ela ganha vida e conta para eles o que aconteceu. Ali era uma cidade. Todos morreram e apenas ela ficou viva. E ela só ressurgiria se aquele sino fosse tocado. Ela então insiste em ir até o mundo deles. Ou seja, ela queria voltar para Londres, era a cidade deles. E eles então, rapidamente ali, colocam os anéis, imaginando que fossem voltar sozinhos. Mas não é que a Jades vai junto. Porque a Jades ali, ela representava o mal. E gente, quando ela chega em Londres, essa mulher apronta todas, até bater no policial. Assim, depois de muitas confusões e aprontações da Jades, que estava num mundo totalmente diferente do mundo dela, o Diggory percebe que era necessário levá-la de volta. E a Polly também. Então, em meio àquela confusão envolvendo policiais, um cocheiro que tinha conduzido a Jades e o tio André, o cavalo do cocheiro, o Diggory sai correndo porque ele precisaria agarrar Jades para que eles fossem conduzidos de volta ao mundo dela. Ele colocaria o anel e eles iriam. E então, nessa correria dele, a Polly aparece e ele agarra no calcanhar da Jades ali. Todo mundo vai junto para esse outro mundo.
Olha só, quando eles chegam lá, era um mundo muito vazio. E sabe quem estava lá? A Jades, a feiticeira, o Diggory, a Polly, o tio André, o cavalo, que tinha o nome de Morango, o cocheiro, a mulher dele. Então todo mundo estava naquele mundo muito silencioso, mas de repente com um ar muito misterioso, lindo, rico, aparece um canto. E aquele canto, ele envolveu todo mundo, especialmente o cocheiro. E nesse canto, sabe de quem era esse canto, gente? Era do Aslan, aquele leão magnífico que nós conhecemos lá no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E conforme ele cantava, conforme aquela melodia era entoada, Nárnia era criada. Então criou-se as estrelas, o sol, as árvores e aquele lugar que era muito parado, que não tinha nem vento, começa a se tornar belo por meio de uma poética linda, aquele lugar criado. Quando o Diggory percebe esse canto lindo, esse lugar sendo criado, ele fica encantado com Aslan. E ele pensa então na sua mãe, então o Diggory vai atrás do Aslan. E quando ele encontra com o leão, o Aslan diz para ele assim que havia só um problema: o mal havia entrado ali em Nárnia, apesar de ter sido criado há tão pouco tempo. E o Aslan propõe para Diggory que ele vá buscar um fruto. Então, aquele cavalo que era um cavalo normal, Morango, Aslan dá poderes para ele e ele se torna um cavalo com forças. E Diggory e Polly montam nesse cavalo para ir até esse lugar que Aslan havia pedido para pegarem esse fruto. Quando chegam lá, depois que viveram muitas aventuras, dormiram no caminho, o Diggory vai sozinho para pegar o fruto. E havia uma placa, nessa placa dizia que ele poderia pegar esse fruto, não para ele. Ele então fica muito aguçado em comer aquele fruto e quase que ele cai na lábia da feiticeira. Claro que ela apareceu ali, ela queria tentá-lo enganar, mas ele deu conta, lembrando das palavras do Aslan, não comeu aquele fruto e voltou para entregar para o leão. Quando ele entrega, o leão parabeniza, e diz para ele que ele venceu a sua vontade própria ali. E aí então Aslan vai e planta esse fruto e dá uma árvore linda. E dessa árvore Aslan colhe um fruto, dá para o Diggory e diz que ele poderia pedir para a mãe comer, que esse fruto traria a cura dela nessa vida, a cura da sua doença. E aí eles voltam para Londres e essa aventura termina com uma parte muito bonita, que é quando a mãe do Diggory come essa fruta e ela fica curada. Mas também há algo muito legal, porque o tio André, ele era um homem mau, ambicioso, e quando ele convive com a criação de Nárnia, quando ele convive com o cuidado de Aslan, com a entrega de Aslan pelo outro, ele volta um novo homem. E é interessante também que a semente dessa maçã, ela vai produzir uma madeira. Ela produz uma árvore, essa árvore produz uma madeira. E sabe o que o tio André vai fazer com essa madeira? O guarda-roupa. Aquele guarda-roupa que dá início à nossa próxima crônica, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E sabe quem é o tio André nessa crônica, na próxima crônica? É o professor Kirk. Por isso
que o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa nasce dentro desse guarda-roupa. Então, gente, bacana essa aventura, né? Agora eu vou falar da produção de texto. Hoje eu escolhi o gênero poema. O que tem um poema? Um poema, cada linha dele é um verso. É tanto que ele é curto. Esse conjuntinho de versos forma uma estrofe, que às vezes o verso pode ser constituído só de uma palavra, não importa. No poema, as palavras também ganham um sentido diferente. Esse sentido a gente diz que é o figurado, é a linguagem conotativa. Por isso, eu posso me expressar usando palavras com sentidos diferentes. Uma janela não precisa ser aquela janela que dá passagem para algum cômodo da minha casa. Ela pode dar asas para a imaginação, ela pode me conduzir a lugares mágicos, encantadores, porque nesse texto é possível usar a palavra com um sentido diferente. E essa palavra ela ganha poesia, ela ganha vida, beleza. Eu gostaria que vocês então produzissem para mim um poema e enviassem para o e-mail da escola. O e-mail vai estar na descrição do vídeo. Eu vou ler, prometo para vocês que eu vou ler, escolher alguns e então no próximo quadro de literatura de verso e reverso eu vou iniciar lendo um desses textos, combinado? Então, gente, esse foi o nosso quadro Verso e Reverso, hoje com literatura e produção de texto. Curtam, compartilhem com seus amigos, familiares, porque essa é a nossa escola em movimento por você. Um beijo para os meus alunos do 7º ano. Tchau, gente!